está falando muito sobre o Elon Musk. Eu acho que sobre o Elon Musk a gente precisa organizar uma rodada de conversa aqui em nossos canais para falar com toda a informação que nos for disponibilizada e com tudo que nós conseguirmos de informação adicional, entender qual que é o objetivo dessa visita do Elon Musk aqui no Brasil, né? Isso ultrapassa a questão do julgamento aqui de Lula, de Bolsonaro, de Ciro, de eleição, porque é preocupante. É preocupante que o Brasil estabeleça com multibilionários, muitas vezes pouquíssimo ligados à ideia das nações, das nacionalidades, compromissos em relação a uma região tão rica como a Amazônia. A questão não é ele ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem interesses gigantescos, né? Gigantescos e representa interesses gigantescos. A gente precisa estar bastante atento a isso. Eu não vou entrar nesta conversa, não vou entrar nisso, porque isso vai demandar muito tempo, muito debate e muita análise, inclusive cautelosa, em relação ao que se pretenda, tá, pessoal? Mas nós precisamos ficar muito atentos. Primeiro, a Vitória Nuland no Brasil. Agora, o Elon Musk. A Vitória Nuland veio com José Fernandes. Depois da visita da Vitória Nuland, muitas notícias, inclusive, que o Brasil estaria disposto a fornecer munição para os equipamentos militares enviados pela Alemanha à Ucrânia, uma situação que não se confirmou de forma, pelo menos, evidente, mas é importante que a gente fique muito atento, tá? Muito atento a essa visita do Elon Musk, né? Nós vamos falar sobre isso, mas eu acho que nós precisamos de um programa todo para falar sobre isso. Nós não podemos, aqui, falando sobre o conflito ucraniano, o Albert fez um comentário excelente, tá? O conflito total ele já está estabelecido. Então, até que ponto, por exemplo, a visita do Elon Musk tem a ver com a Ucrânia? Até que ponto a visita da Vitória Nuland tem a ver com o que está acontecendo na Ucrânia? Eu acredito que existe um conflito global por áreas de influência, de ingerência, que está envolvido sob o aspecto da presença das grandes corporações. Então, nesse sentido, é completamente pertinente falar agora, nessa live, sobre a visita do Elon Musk. Eu acho que a gente precisa ficar de olho, né? A presença desses interesses, a presença dos interesses... Olha, teve uma conversa muito bacana na quarta-feira com o Alexander Dugin. Alexander Dugin, que muita gente diz que é um dos mais próximos conselheiros do presidente Putin. Ele esteve aqui no canal, todos vocês que perderam estão convidados não só a assistir, como a compartilhar, e ele fala muito sobre a disputa global em relação ao cenário da tentativa de ingerência nas nações. E a questão da nacionalidade, a questão da soberania, ela demanda, o professor Dugin diz isso, não sou eu que estou dizendo, e o professor Dugin diz isso, demanda união nacional, que ultrapassa qualquer tipo de confronto da macropolítica. Na macropolítica pode ter polarização, mas na questão da união nacional, para evitar que esses interesses, Macron, Biden, Elon Musk, Vitória Nuland, possam consolidar os seus tentáculos no Brasil, sem união nacional, não é possível que nós tenhamos aqui qualquer tipo de sucesso, gente. Isso é fundamental, é importante entender isso, né? É importante entender isso. Independente, Silvonei, da influência que o Dugin tem em relação ao presidente Putin, quando ele traz essa questão do debate em relação à tentativa dessas forças de colocarem seus tentáculos aqui, na Ucrânia, na Líbia, ele trouxe, quem assistiu sabe, ele trouxe ali um ponto que é completamente verdadeiro, verídico, Roberto Carlos, você está falando sobre insatisfação com a OTAN, que é completamente verídico, da presença do Bernard-Henri Lévy no conflito da desintegração da Iugoslávia, no conflito da Líbia, no conflito da Ucrânia. O Bernard-Henri Lévy, meus amigos, é alguém que é completamente próximo dessa ideia de Sarkozy, Macron, Biden. Essa turma fala muito em democracia, muito em civilização. Agora, eu vou lembrar vocês que acompanham geopolítica, como foi a reação da Hillary Clinton quando soube do assassinato, do linchamento do já septuagenário Muammar Gaddafi na Líbia. Ela disse, é uma conquista da civilização. Quer dizer, linchar um líder político de um país sob ataque, o sujeito estava até fugindo,
no meio da rua, é conquista civilizatória. André Gazeta, um abraço para Catandu. É conquista civilizatória? Que tipo de rol de conquista civilizatória é essa? Não é, Márcio Forte? Então, as pessoas têm que entender, olha, o pessoal que está nesse jogo da disputa entre Lula e Bolsonaro, ou que está na disputa da torcida pelo Putin ou pela OTAN, não está compreendendo quais são essas forças que, na realidade, têm interesse, como a Rosana Zago coloca aqui, no nióbio, na prata, no ouro, nas pedras preciosas, no petróleo, no gás, nos combustíveis fósseis. E, mais do que isso, é uma coisa que é pouquíssimo dita, na questão do controle das rotas de transporte. Não é por acaso que todas as seguradoras estão estabelecidas ali na City Londrina. Todas as grandes seguradoras estão estabelecidas entre a City Londrina e o eixo Amsterdã, Roterdã, Antuérpia. Então, gente, não é questão de Lula e Bolsonaro, não é questão de Putin versus Biden, é questão, e o Dugin colocou isso muito bem, de interesses transnacionais que têm uma concepção, uma construção, que também é de caráter cultural, da tentativa de quebrar completamente qualquer tipo de paradigma de unidade nacional. Não entrem nessa, gente. É uma situação tão complicada dizer isso para vocês, e muitas vezes ser confrontado com ódio, com gente dizendo, não, você tem que optar pelo Bolsonaro ou pelo Lula, você tem que optar pelo Ciro, você tem que optar... Eu opto pela manutenção do Brasil com todas as suas tradições, com suas características, com seus potenciais. E é uma briga difícil, gente, porque tem muita gente que vem no chat para dar porrada. Aí você diz, olha, eu estou alertando, eu estou colocando para vocês o que está acontecendo na Ucrânia. Os sujeitos estão tomando bomba na cabeça. Vocês acham que o futuro do Brasil, se nós não entendermos isso, será diferente? Não será diferente. Não será diferente. Aliás, é até mais difícil, porque o que eu imagino é que menos mobilização midiática, menos mobilização... O Brasil não tem a condição de se defender, vamos ser muito sinceros, que os russos têm. Não só militarmente, como aparato de segurança, inteligência, propaganda. Então, quer dizer, se a gente sofrer o que está acontecendo hoje no conflito ucraniano aqui no Brasil, ninguém vai dar bola para a gente. Ninguém vai dar bola para a gente. Então, é importante que se coloque isso. Nesse aspecto, é fundamental falar sobre a visita do Elon Musk. A visita do Elon Musk, a visita da Victoria Nuland, a visita do José Fernandes, todo esse movimento internacional. Daqui a pouquinho vai chegar o Bernard-Henri Lévy aqui no Brasil para dizer que ele veio para fiscalizar a democracia, para combater a barbárie. Já tem gente, aliás, pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Já tem gente que diz aí que está fiscalizando a democracia. Já tem gente que diz aí que está fiscalizando a democracia no Brasil. Tem até escritório que tem nome da capital dos Estados Unidos para fiscalizar a democracia no Brasil. Aí tem todos aqueles artistas do mainstream, aquela coisa toda, tal, que diz que tem o objetivo de preservar a Amazônia, que tem o objetivo da preservação dos direitos humanos. Ninguém mais está caindo nessa. Nem gente de... Olha, o sujeito que é esquerda raiz também não cai nessa, não. Pode ser que caia aquela esquerda do Leblon, aquele sujeito ligado às políticas identitárias, secessionistas, divisionistas. Mas o sujeito que raciocina um pouco não entra nessa conversa. Essa conversa é mole. Querem nos controlar culturalmente. Querem que amanhã depois, nós, ao nos depararmos na volta do trabalho, tem gente que trabalha 10, 12, 15 horas por dia fora de casa, seja surpreendido pelo seu filho ou pela sua filha adolescente contestando o próprio valor da família. E defender a família não é fascismo, coisa nenhuma. Defender a família é uma questão de integridade, é uma questão de dignidade. A família é o princípio basilar da estruturação da defesa da organização da sociedade. É isso que vocês querem? Aí fiquem debatendo, então, Lula e Bolsonaro. Fiquem debatendo, porque o Bolsonaro, porque o Lula, porque o Ciro, porque... É de menor monta esse debate. O sujeito trabalha 12, 15, 20 horas por dia, 18 horas por dia, vai chegar em casa, amanhã depois o filho adolescente dele vai contestar, né? Vai contestar, inclusive a estrutura de organização da família.